Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, faze que sejamos úteis aos teus sublimes propósitos, que através dos trabalhos de sementeira que neste momento propomos realizar, logremos penetrar as almas de boa vontade e que por acréscimo da tua misericórdia possamos igualmente fazer luz às consciências ainda afastadas do teu evangelho. Que todos os corações se façam receptivos à tua paz e ao teu amor. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nanara Carlone. Bom dia. Bom dia, Cássio Freires. Bom dia, amigo. A quem estão confiados o áudio e a sonoplastia do nosso programa. Imperador AM. Nós nos abraçamos com a certeza de que a paz de Jesus se nos faz em todos os momentos de nossas vidas. Sementeira Cristã e a sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. Como já aprendemos que os espíritos estão sempre em atividade, quer para o bem, quer para o mal, dependendo do seu grau de adiantamento moral, colhemos de O Livro dos Espíritos a questão número 563, que magistralmente fala disso. A pergunta: são incessantes as ocupações dos espíritos? A resposta: as ocupações dos espíritos são incessantes, sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Quando se trata de bons espíritos, a sua atividade lhe é sempre um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Já com relação à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje teremos o prazer de atender a indagação da nossa prezada ouvinte Naira, do Jardim Palma, assim formulada. Tenho 43 anos de idade, 20 dos quais ou mais, vivendo em completa insegurança com relação à minha maneira de encarar as decisões que sou obrigada a tomar na vida. Dúvidas cruéis me assaltam o espírito quando tenho que decidir alguma coisa. É aí que vem a pergunta: o que me atormenta é uma realidade ou estou me obsediando por preocupações fantasmas? Como resolver isso? Vamos saber, minha cara Naira, no final deste programa. Vamos desenvolver hoje uma conversa muito interessante. O simples fato, como o da movimentação de um objeto qualquer pela indução magnética, como aqueles da movimentação dos patinhos de lata numa bacia com água, em que por baixo alguém movimenta um ímã e que com certeza vocês já conhecem, explica a movimentação e o equilíbrio de tudo o que existe no universo. É assim que se dá o movimento dos mundos. E quem não tem qualquer conhecimento disso, também não compreenderia o espiritismo, senão pelo movimento das mesas ou dos copos que andam sobre elas.
O Espiritismo, doutrina universalista em todos os sentidos, portanto, preocupado com o descortínio das leis da natureza, por sabê-las regentes, sábios e justos, a nos ofertarem inalteráveis princípios que nos orientam no rumo da perfeição, foi além da simples aparência, para buscar a realidade profunda do que nos é possível sentir, ver e ouvir, além do que viram e ouviram aqueles que se divertiam com os movimentos das mesas girantes. Nesses movimentos, essas pessoas não veem senão um divertimento sem outro sentido mais importante. Para elas, isto seria um passatempo social e não compreendem mesmo que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido até mesmo pelos povos mais antigos e pelos semi-selvagens, é dotado da mais alta importância científica e que, se bem compreendidos e aplicados, demonstram profundas repercussões de ordem moral. Para o observador superficial, com efeito, que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete se lembra de que da simples panela que tem fervido desde a antiguidade, saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e faz outras maravilhas que nos facilitam a vida. Aqueles que não creem em nada fora do mundo material, sabeis, pois, que dessa mesa que gira e provoca risos desdenhosos, sai toda uma ciência, assim como solução de problemas que nenhuma filosofia não havia ainda podido resolver. A doutrina dos espíritos é terrível antagonista do materialismo. Para muitos, a religião está fundada sobre a revelação e os milagres. E convenhamos, revelação é comunicação extra-humana. Todos os autores sagrados, desde Moisés, falam das comunicações espirituais. E os ditos milagres são, na verdade, os fatos maravilhosos, sobrenaturais por excelência, posto que são, no sentido litúrgico, derrogações às leis da natureza. As pessoas que rejeitam o maravilhoso e o sobrenatural estão, na verdade, rejeitando as próprias bases da religião e a doutrina dos espíritos, isto é, a doutrina revelada pelos espíritos, que se denominou espiritismo, não tem que examinar se há ou não milagres. No Sementeira Cristã, nosso momento musical para reflexão, de Roseli Okabe e José Fernando Vidal, na voz de Adail Paraíso. Ai, Deus. Pipoca. Milho sapeca, levando da breca, saltita, saltita, dentro da panela, fugindo do fogo que queima e incomoda, e numa explosão vira uma pipoca. Quem diria que aquele grãozinho, pequeno, mirrado, sequinho, durinho, muda de forma e se transforma numa rechonchuda e macia pipoca. Assim somos nós, pequenos e frágeis, lutando, correndo, em busca de paz. Com fogo da dor, do trabalho e do amor, perdemos orgulho, a vaidade e a ambição. Depois de muita reencarnação, nós explodimos numa estrela, brilhando no alto, no azul da imensidão, junto do Pai e de nossos irmãos. Depois de muita reencarnação, nós explodimos numa estrela, brilhando no alto, no azul da imensidão, junto do Pai e de nossos irmãos. A música apresentada se chama Pipoca e é do Cancioneiro Espírita, volume 1. Logicamente que não existem milagres. Até porque milagre não seria outra coisa
senão a derrogação das leis de Deus promovida pelo próprio Deus. E convém nos lembrarmos de que jamais a infinita sabedoria e justiça mudariam qualquer aspecto, desígnio ou princípio das suas próprias leis, porque isto significaria que as leis divinas não seriam nem justas, nem eternas, nem perfeitas, portanto sujeitas a mudanças. O Espiritismo não impõe jamais qualquer crença, respeita a todas as religiões, mas afirma lhe cabe provar que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural apenas a aparência. O instrumento que nos leva a agirmos, reagirmos e interagirmos como o todo, ou com o todo, universal, portanto, promover a relação intercambial entre os dois mundos, o material e o espiritual, é o psiquismo humano. E essa energia realizadora em todos os sentidos, quer para o bem, quer para o mal, encontra resposta na natureza que se expressa estuante tanto na imensidão cósmica universal quanto no mais recôndito espaço interior das subpartículas da matéria, portanto, no mais íntimo de nós mesmos. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido, ou dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas importantes da natureza. O Espiritismo repousa, pois, menos sobre o maravilhoso e o sobrenatural que sobre a própria religião. Aqueles que não o aceitam, e nós os respeitamos, é porque não o conhecem, não o estudaram. Se a ciência deles lhes ensina tantas coisas, não lhes ensinou que o domínio da natureza é infinito. Toda pessoa de boa mente há de desejar livrar o homem de todas as suas mazelas, de todo o seu sofrimento. Seria tornar o mundo um paraíso. Assim haveremos de pretender que ninguém seja dominado pela descrença, nem mesmo pela incredulidade. É à ausência da fé, de crença, que devemos atribuir o relaxamento dos laços de família, portanto, do amor, do afeto. Não seria por isso que o mundo está sofrendo todo tipo de desordens? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro, levanta o ânimo abatido, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida e não poderíamos jamais chamar isso de prática do mal, mas de prática do bem. Aí, duas doutrinas se confrontam. Uma que não explica o futuro, outra que proclama e o descortina, não no sentido profético da palavra, mas de um depois, que será sempre o resultado do que fazemos agora. A doutrina materialista nada explica senão o que pode analisar como objeto que se lhe expõe ante os olhos descrentes de um futuro mais abrangente. Outra que explica tudo e para isso recorre à razão. Uma é a consagração do egoísmo, a outra a consagração das bases da justiça infinita, porque se calca na caridade, no amor aos semelhantes e consola porque esclarece. As pessoas que se fazem apóstolos da fraternidade e do aperfeiçoamento moral fazem-se apóstolo das boas ações, quer físicas, quer psíquicas. É assim que, no âmbito do amor e da verdadeira fraternidade, são verdadeiras anomalias o orgulho, o egoísmo, a ambição e o desinteresse pelos semelhantes, senão por quem possa oferecer vantagens materiais. Para o plano maior, tudo isso não passa de coisas que se parecem grandes porque são apreciadas por vistas curtas. Por isso estará
contraindo penosos compromissos morais para o futuro, aquele que afirma que para quem morre tudo está acabado, porque está impedindo o seu semelhante que avance rumo à realização moral que lhe garanta a felicidade verdadeira. Ninguém, portanto, tem o direito de impor a quem quer que seja a falsa ideia de que tudo que diz respeito a uma pessoa acaba com a morte. Se tal atitude nada constrói, ao contrário, promove o marasmo que se opõe ao necessário e salutar esforço evolutivo. Que os homens se sintam imbuídos de sentimento do dever moral, promovendo seu progresso, conscientes de que a lei de Deus tem como escopo supremo a pureza da essência do ser, que não é o corpo físico, mas o espírito imortal. Se para os materialistas as ideias de fraternidade, de consciência de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são senão palavras vãs, para a doutrina dos espíritos é a proclamação da verdade única e eterna. Aqueles fazem mal à sociedade que espera de alguém a revivescência dos ensinos do Mestre Maior. Já para os que professam o Espiritismo, a preocupação é elevar pela instrução, pela investigação, pelo descortínio da realidade universal, da verdade única e eterna. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Esta lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tireis essa certeza e lhes tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem e só ela pode curar as chagas da sociedade. O materialista não pode alegar nem ignorância, nem certeza de que existam fontes cristalinas de ensinamentos dessas leis. Qualquer um de nós pode comparar as ocorrências de vicissitudes na sociedade humana dos tempos idos e da atualidade. Tudo melhora à medida que a lei divina é melhor compreendida e observada. Em se falando de progresso moral, se a aplicação meramente parcial e incompleta de algum valor transcendente pode produzir como resultado algum bem real, o que diríamos se tal aplicação fosse efetivamente abrangente do ponto de vista moral? O assunto vai continuar, mas é hora do Sementeira Cristã apresentar o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de autoria do espírito de Vicente Paiva, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Elza Noé, Volte para Casa. Faz ponto numa esquina, a sorrir para quem passa, um sorriso já sem graça. Tem um amante, os jornais já foi notícia, o rapaz é traficante, procurado pela polícia. A vida sua, você bem sabe, não é nada boa, se você não for pra rua. No mês de maio, não resistiu e teve um desmaio. Apanhou do Zé do Morro, foi para o pronto-socorro. Espíritos imprudentes, do astral os delinquentes, vampirizam o fluido do seu corpo decaído.
Evarista. Abra a janela, você precisa já mudar de vida, como fez a Daniela, como fez a Margarida. Faça uma prece e para a casa da mamãe regresse. Os seus pais vão te abraçá-la, prepare já sua mala. Uma vez que demos apenas alguns passos e recebemos como resultado algum bem maior, vamos caminhar mais e mais no sentido do progresso moral e veremos o quanto nos tornaremos mais felizes. É nesse rumo que se empenha a doutrina espírita. É fazer do presente uma somatória das experiências do passado, outorgando-lhe a condição de base de realizações futuras. E nada se faria com a garantia de resultado efetivo, não fosse a divulgação clara e objetiva do Evangelho de Jesus. Quanto mais aumenta a compreensão entre os homens, mais se instala a fraternidade e o respeito. O egoísmo vai se apagando das mentes e corações que se oferecem ao estudo, à investigação, tanto pela ciência quanto pela filosofia, de que resulta aliar as duas áreas do conhecimento humano, do que sempre advirá ao homem a qualificação moral que lhe impele ao plano da luz. Atualmente, uma maior justiça preside as leis internacionais. As guerras tornam-se cada vez mais raras. As distinções de raças e de castas, tanto quanto entre homens e mulheres, também se apagam. E os homens de crenças diferentes calam os preconceitos de seita para se confundirem no respeito e na observância dos desígnios de um só e mesmo Criador, assim que sob denominações diferentes. É bem verdade que ainda estamos longe da perfeição. E há muitas velhas ruínas para se abaterem até que tenham desaparecido os últimos vestígios da barbárie. Há ainda a serem combatidos com as armas da moral e da ética muitos crimes sociais e políticos. Mas quem somos nós para julgar aqueles a quem as circunstâncias favorecem a partir da nossa própria outorga de condições, se nada fizemos para superar-lhes o nível moral capaz de guindar-nos a mundos mais elevados? É justamente por não lhes superarmos em moralidade é que nos encontramos na mesma faixa vibratória, sendo-lhes companhia durante amargas etapas da senda evolutiva. Aqueles que avançaram em relação a nós e se elevaram no autoaperfeiçoamento se acham espontaneamente empenhados em nos auxiliar na subida luz acima, mas impomos-lhes dificuldades em consumar seus objetivos caridosos justamente pela completa ausência de afinidade a que denominamos sintonia. Contudo, na nossa humanidade, cada geração que se sucede vai se tornando melhor. E um dia, a previsão escriturísticas de que a Terra se promoverá planeta de regeneração, porquanto mais feliz se concretizará. E este dia está tanto mais distante ou tanto mais próximo, conforme seja o tamanho do esforço que empreendemos na nossa transformação íntima. Jesus disse: os justos herdarão a terra. E com esta afirmação devemos entender que justos serão aqueles que melhor se aplicarem na observância das leis divinas, melhor se harmonizarem com os desígnios de Deus, porque a sua justiça é implacável, ou não seria justiça. Assim, herdar a terra da expressão de Jesus deve ser entendido como melhora da humanidade por conta da prevalência da psicosfera do bem, quando a minoria obstinada no mal terá sido atraída por mundos que lhes sejam
ou não sejam afins. E o Espiritismo, sem que pretendamos opor o mínimo confronto com qualquer que seja a filosofia, religião ou seita, vem se firmando no seio das gentes de boa vontade, porque discreto e respeitador das consciências alheias, não se arroga dono da verdade, mas, instituído por espíritos superiores, e não pelo homem, não se lhe questiona a conceituação universalista. Por isso mesmo, lenifica com amor e caridade os ensinos do Mestre Jesus, ampliando-os o quanto possível para o entendimento de uma sociedade detentora de uma certa realidade moral e intelectual. Como ciência, filosofia e religião, é ele uma das poucas entre todas as respeitáveis expressões religiosas existentes que apregoa com base na lógica, na razão e no bom senso que a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. E é isto que vem estimulando as inteligências que se calcam na razão e na lógica a continuar a busca por respostas para indagações que, consciente ou não, as incomodavam enquanto não respondidas. A certeza da reencarnação, que não poderia ser uma única, o que negaria a oportunidade redentora ao espírito faltoso. A certeza da pluralidade dos mundos habitados, a responder-nos que a Terra é apenas de um número infinito de mundos inteligentes, a de que o céu e o inferno é um estado de espírito, são alguns dos postulados espíritas que vêm encontrado guarida nas mentes incomodadas pela realidade que antes ignoravam. A certeza da eternidade do espírito criado simples e ignorante, com iguais direitos e obrigações. A felicidade que lhe advirá como resultado e conquista evolutiva que se estenderá por toda a eternidade. Na exortação de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, reside a sentença divina de que a lei maior cumpre a sua finalidade suprema na conquista pelo Espírito de sua própria angelitude. A doutrina espírita leva-nos à certeza de que há, em todas as nossas atitudes, a presença implacável do princípio da causa e efeito, de que também nos falou Jesus no a cada um segundo as suas obras. Convoca-nos a considerar o agradável direito ou a inarredável obrigação de reunirmos-nos em família, com o fim de continuarmos juntos como irmãos que se amam, ou como inimigos a quem a lei, que requer equilíbrio em tudo, impõe reconciliação inevitável. Todos somos iguais perante a lei divina. Se uns sofrem, outros não. Se uns são felizes, outros infelizes. O fato de nem todos serem ricos material e espiritualmente falando, assim como nem todos serem igualmente miseráveis, decorre da maneira como os indivíduos moralmente se conduzem. Se a todos segundo as suas obras, eis que a lei divina está se aplicando de forma infinitamente sábia e justa, exigindo que o amor prevaleça. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas
Laranjeiras, 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. É hora de o Sementeira Cristã apresentar em nossa dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Meus rádio ouvintes, bom dia. O Grupo Espírita Luz e Amor ministrará o COEM, que é a sigla do Centro de Orientação e Educação Mediúnica, a partir do dia 2 do próximo mês de fevereiro. O grupo se reunirá para estudo aos sábados, às 16 horas. Inscrevam-se. Telefone 9989-2439 ou pelo site www.luziamor.org.br. Interessante evento anual que há décadas vem movimentando os espíritas de Franca. Divaldo Pereira Franco estará conosco no dia 16 de fevereiro, no próximo às 19 horas, no ginásio Pestalozzi Centro, cuja entrada, para quem não sabe, é pela rua Afonso Pena. Como dissemos, é mais uma das visitas anuais que Divaldo faz à nossa cidade e não podemos deixar de aproveitar quantos esclarecimentos naquelas palestras temos recebido. A USE Franca comunica que realizará a reunião do seu CDI, Conselho Deliberativo Intermunicipal, no dia 24 de fevereiro, próximo às 15 horas, no Centro Espírita André Luiz, a rua Alceu Amoroso Lima, 1765, Jardim Aeroporto 2, em Franca. Concluímos o 48º curso de evangelizadores. Total de 128 participantes, 144 dos iniciantes e 84 do grupo de aprofundamento. Iniciantes receberam um CD com apostila e sugestões. No aprofundamento, foi a apostila com o tema Mediunidade na Espiral da Evolução. Docentes ou monitores foram 10 no grupo dos iniciantes e 15 no grupo de aprofundamento. Monitoras Nara Carlone, Eunice Berdu, Maria Berdu, Denise Silveira, Zilda Soares Costa, Eni Helena da Silveira Costa, Cleide Cunha, Ana Luísa Papacídoro, Rosa Serrano Sintra, Sueli Velasco, Kátia Adorno, Nilson Valéria da Silva, Marlene Serrano Essado, Vanessa Freire Martinez de Oliveira e Valdete de Paula Silva. No grupo dos iniciantes, Luísa Célia Comparini Sintra, Deise Alves de Barcelo Mendes, Tânia Maria de Oliveira Pereira, Fátima Aparecida Silveira Quirino, Tércia Feliciano Puglia Coutinho, Susilene Mendonça Costa, Paula Puglia Coutinho, Ivone Aparecida Martins Freire, Claricinda Serrano Freire, Marília de Dirceu Ribeiro. É importante falar desse contingente de pessoas que vão alimentar efetivamente a evangelização nos centros espíritas. Já houve até 200 participantes dos encontros, mas vem reduzindo um pouco até o número nos últimos anos. Porém, percebe-se que os participantes dos mais recentes encontros, esse foi o 40º encontro consecutivo,
têm demonstrado amadurecimento espiritual e intelectual, mostrando serem compromissados com o trabalho. Enfim, a qualidade tem que sobrepor a quantidade. Parabenizamos todos durante esse magno evento, que inicia oficialmente o calendário da USP para 2013. Ontem nós tivemos a convenção do Instituto Arte e Vida. A convenção é uma pré-temporada, aquece-se no plano das ideias e alimenta-se o crescimento que virá com muito suor. Estamos gratos por esse movimento e cumprimentamos o Instituto Arte e Vida, que está já pronto para uma nova eleição. Estamos avançando realmente mais um degrau nas nossas realizações da nossa querida Franca do Imperador. Nós estamos comemorando, no nosso serviço de utilidade pública, os 350 anos de Correio, cuja origem remonta a 25 de janeiro de 1673. Está vinculado ao Ministério das Comunicações. Presta excelentes serviços ao público pela sua capilaridade. O Banco Postal, por exemplo, realiza um ofício bancário que ajuda a mobilidade das pessoas mais simples, que não precisam se deslocar da sua cidade onde moram e atender seus compromissos a tempo e a hora. A partir de 2009, introduz a área tecnologia no veículo das comunicações. Os Correios fazem parte das áreas culturais e esportivas, incentivando projetos de inclusão e desenvolvimento social de comunidades de baixa renda. Em Franca, nós destacamos 3 valores exponenciais que destacaram. O nosso muito querido Ângelo Tonatore, chefe dos Correios, que foi também aquele que originou a construção das piscinas da Francana. O doutor Sebastião Expedito Inácio, doutor hoje na área de fonética da Faculdade de Filosofia da Araraquara. E o nosso Domiciano, que também é um letrista de âmbito nacional. Nós estamos, então, diante desse quadro com muita validade, meus irmãos, e estamos iniciando um ano muito feliz com o advento do COEM. Nós estamos nos organizando. Eu acho que a comunidade francana já entendeu todo o âmbito do Instituto Arte e Vida nas suas demonstrações da arte. Tivemos no último domingo, uma excelente apresentação do Instituto Arte e Vida com um original de Santa Catarina, que tratava, na verdade, da origem do espiritismo, a história da mediunidade contada em palco de uma forma muito agradável. Isso passa, na verdade, um recado muito amplo para as novas gerações, porque há um contato imediato atualizando a doutrina espírita no processo de comunicação tão exigente para a nossa época. Num meio de tanta televisão, tanta informação, esse dado realmente comunica relevante para a nossa sociedade. Nós estamos concluindo a nossa edição de hoje, agradecendo, sobretudo, a atenção dos senhores e ouvintes e trabalhamos sempre por um mundo melhor. Muito obrigado. Até a próxima edição. A seguir, do Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem do espírito de Evaldo Augusto Santos, pela psicografia de Chico Xavier, dirigida aos seus queridos, especialmente à sua mãe, na qual procura tranquilizá-la, fazendo-o acreditar que tudo é natural e conforme os desígnios da lei de Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Genoveva, peço a sua bênção de paz e amor. E tudo passou tão depressa. A felicidade na terra, querida mamãe, é um intervalo para que se conquistem forças para a continuação das tarefas por nosso burilamento. Lembre-me do papai João, de nossas horas felizes na fazenda e na cidade, no convívio do lar, e fico a pensar se a alegria seria preparação para a dor ou se a dor é a véspera de alegrias maiores. Não quero dizer que estamos infortunados
ou que somos vítimas de sofrimentos insuportáveis. Acontece que o tempo de que já disponho aqui na vida espiritual me ensinou a refletir e mentalizar para o bem da família inteira. Peço-lhe calma e fé em Deus nos tempos que atravessamos. Se for possível, continue a senhora mesma, sem mudança, esposa de meu pai e nossa mãe em casa, vivendo na confiança de dias melhores. Tudo está seguindo o curso natural das ocorrências que terminam em renovação, e de nossa parte guardamos o dever de realizar o melhor ao nosso alcance, a fim de que a tranquilidade e alegria se façam bagagem de luz para quantos nos cercam. Lembre-se de mim mesmo. Sei que encontrou o meu desenho feito num instante de meditação. Meditação de menino, é verdade, e criação estruturada com as linhas de uma criança, pois vou contar-lhe agora o que sucedeu. Semanas antes do acidente que me impôs a caída do corpo físico, tive um sonho estranho. Dormi e me reconheci na figura de um homem enérgico e autoritário. Estava cercado de servos que me obedeciam e de pessoas que me observavam com temor. Cheguei a identificar o tempo. Achava-me numa tarde quente, descansando em larga varanda da fazenda, quando enxerguei de longe um servidor furtando laranjas. Não tive o cuidado de ponderar se esse homem havia tomado qualquer alimento durante aquele dia ou se desejava socorrer alguma criança doente. Irritei-me de tal modo que o chicote não me bastou para castigá-lo. Determinei fosse o pobre atado à cauda de um potro selvagem e ordenei que o animal se arrastasse pelo campo, ainda não destocado. Não me valeram súplicas e nem solicitações dele ou de ninguém. O infeliz, em breves minutos, apresentava-se na condição de um farrapo sangrento. Quando os quadros me fixaram profundamente na memória, acordei espantado. Passei o dia amargurado, sem saber a razão. No entanto, as imagens do sonho me perseguiam. Fiz então o desenho não pensando em mim, mas no que vira, fora do meu próprio corpo, experimentando a necessidade de recordar o que havia observado, sem coragem de transmitir o ocorrido a pessoa alguma. A vida se incumbiu de me mostrar que também um animal espantadiço estava à minha espera, que o desejo de apanhar uma tangerina me assomou à cabeça e o choque inesperado no animal me obrigou a cair e ser arrastado até perder o veículo físico que me servia de corpo para entrar na primeira juventude aqui na vida espiritual. A vovó Amélia se encarregou de me explicar tudo e aprendi por mim mesmo que os nossos gestos são vivos dentro de nós. E quando esses gestos não se harmonizam com o bem que é a lei de Deus, somos compelidos a consertá-los, entendendo alguma coisa da vida. Querida mãezinha, rogo-lhe paciência e coragem, serenidade e confiança. Não se impressione com notícias negativas que lhe venham de Goianésia. Não deixe o papai a sós com as responsabilidades da vida. Temos não só a Eliane que necessita de sua presença, mas também o Evelson e o Evandro, irmãos queridos, aos quais peço me auxiliem na conquista da paz em nosso favor. Mamãe querida, a mulher perdoa sempre. Não fosse pelos sacrifícios das mães, eu creio que o mundo seria uma selva sem traço de organização. Esqueça desgostos e contratempos.
e guarde o seu coração querido na mesma altura da qual a Senhora sempre nos ensinou a fazer o bem que nos seja possível. Tenho procurado reconfortá-la, entretanto, sou quem recebo o amparo de sua bondade como sempre. Continuo sendo seu filho, o seu menino, que lhe tanto dedica amor. Fique conosco sem alteração. Ainda não estou tão forte que não necessite de sua paz, a fim de permanecer tranquilo. Rogo-lhe serenidade, não só por mim, mas também por vovó Amélia e por vovó Anita, que são para o seu filho outras mães pelo coração. Espere em Deus que tudo dê certo na soma de paz que anseio fazer com a reunião das parcelas de nossas provas. Sei que as suas parcelas são de lágrimas. No entanto, as lágrimas do coração materno significam perdão e amor. E por isso confio em nossa conta em família, terminará em luz e bênção, segurança e alegria. Mãezinha querida, não posso continuar escrevendo. Muitas lembranças aos irmãos e um grande abraço ao papai João. Com o seu coração querido, deixe o coração de seu filho, que lhe beija as mãos, pedindo a Deus abençoá-la e fortalecê-la sempre. Todo o amor do seu filho, sempre seu, Evaldo. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores, como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto oferecendo 4 opções aos associados. Mas os associados podem adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens, infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran, ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282, ou melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, Franca. A seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje atenderemos a pergunta da nossa prezada ouvinte Naira do Jardim Palma, assim formulada. Tenho 43 anos de idade, 20 dos quais ou mais, vivendo em completa insegurança com relação à minha maneira de encarar as decisões que sou obrigada a tomar na vida. Dúvidas cruéis me assaltam o espírito quando tenho que decidir alguma coisa. É aí que vem a pergunta. O que me atormenta é uma realidade ou estou me obsediando por preocupações fantasmas? Como resolver isso? Vamos saber isso agora, minha cara Naira. E quem nos vai responder é ninguém menos que Divaldo Pereira Franco, que estará conosco.
Meu Deus, quem não tiver incerteza é esquizofrênico. Todos nós temos incertezas, a dúvida é muito saudável. Quando a pessoa diz, eu não tenho dúvida nenhuma, é um alienado. A arte de pensar é a arte de fazer paralelismos, de duvidar. Não é eu duvido de Deus. Não é assim também. Nós tomamos uma decisão, temos opções, e nunca sabemos se aquela foi a melhor opção. O que devemos evitar é que a dúvida se transforme num tormento. E dizermos, eu tomei esta opção, irei levá-la até o fim. Se eu estiver equivocado, eu refaço o caminho numa outra oportunidade. Se está trabalhando a sua reforma íntima, está no caminho certo. Se erra, aleluia, sem ser protestante. Aleluia. Você é humano, é humana. Você é humana. O fato de sermos humanos já nos credencia a termos o direito de nos equivocarmos. Somente alguém passou pelo mundo e não se equivocou. Jesus. Porque era o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Todos nós, sem exceções, temos maiores ou menores equívocos. Alguns têm gravames, porque os seus conflitos infelicitam outras pessoas. É mais grave. E alguns têm os seus conflitos que o infelicitam a si mesmo e que o perturbam, mas são perfeitamente normais. Errou, que bom, aprendeu a como não fazer. O erro do ponto de vista filosófico não é negativo, é uma bênção. É o método que nos ensina como não fazer a lição. Toda vez que nós erramos, retifiquemos e aprendemos que aquele não é o método correto, porque o erro nos propicia desagrado, mal-estar, sofrimento. Então não é o certo. O certo é o que nos propicia prazer, alegria de viver, sem vinculação com a retaguarda. É a pedagogia que a vida usa. Não sejamos tão severos que consideremos não termos o direito de errar. Erremos com toda a dignidade. Eu, quando dou uma baianada, eu dou-a total. Uma das coisas mais ridículas da vida é uma queda. Já notaram a queda como é ridícula? A pessoa vai, muito bonitinho, escorregou, perde a compostura, perde a dignidade. E há dois efeitos psicológicos. Quando a pessoa acaba de cair, olha para ver se tem alguém. É a primeira coisa. Se tiver alguém olhando, a pessoa ri. Se não tiver, diz uma palavra sonora. E xinga. Mas se alguém estiver rindo, tô ótimo. Pois bem, eu dei-me uma queda num banheiro. E uma das coisas que mata velho é queda. Não tem nada a ver com essa palavra, mas é uma opção. Aí eu dei um pulinho leve, dei outro leve, estava todo no lugar. Depois, mas aí eu ri, adorei a queda. Mas eu ri tanto. E achei aquilo tão maravilhoso. É uma psicoterapia. Ria de você mesmo. Uma vez eu estava sorrindo e uma pessoa passou e disse, está rindo de mim ou para mim? Eu digo, nem uma coisa nem outra, estou rindo para mim. Eu também tenho o direito de rir para mim. Uma vida maravilhosa dessa, eu disse assim, meu Deus, Divaldo está em Ribeirão Preto, ai meu Deus. Ai, achei uma maravilha. Amar a vida. Sorrir de e para. Sorrir para mim. Que bom é estar vivendo no corpo. Toda manhã, quando eu desperto, que me balança, eu digo, nossa, mais um dia. Obrigado, Senhor. Estou na carne. Não, maravilha. Então eu sorrio para mim. Daí, avance, sem olhar para trás. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem DDD 16 3721-8282 ou ainda passem e-mail idefran@idefran.com.br.
Deus nos concedeu o livre-arbítrio e Ele é o maior respeitador. E todos nós desejamos ardentemente que tenhamos liberdade de agir. Se o Pai perguntasse entre uma multidão de pessoas se haveria alguém que desejasse ser obrigado a se conduzir como que sobre uma linha, sem liberdade, para que não corresse o risco de pecar, ninguém levantaria as mãos, recusando assim a perder a liberdade, ainda que sob o risco de se fazerem infelizes, cometendo infrações contra a lei divina. Mas a providência não se esqueceu de dotar o mesmo indivíduo da noção de responsabilidade pelo que faz. A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos para a vida eterna. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em qualquer tempo, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone, Eurípides Mendonça. E tivemos a participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho, Divaldo Pereira Franco. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Imperador. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Que Jesus nos abençoe a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.